Venho falar de alguns assuntos aqui. Vou falar primeiro de um assunto aqui na Praça Santo Antônio, igreja, troca de lâmpadas por LED na praça, instalação de lixeiras, substituição de bancos danificados e limpeza em geral. Praça Carlos Rosa, Clarice Turco, mesa de cimento com bancos de entretenimentos, instalações de lixeiras e bancos de cimentos. Quero fazer um comentário aqui também sobre eu fiz uns pedidos aqui para pôr câmera lá em Tujuguaba e não cortando o caminho de ninguém. Quero lembrar do Marquinho, que o Marquinho fez um pedido na outra gestão, né, Marquinho? E não sei por qual razão que não deu certo. Espero que nessa nós tenhamos o sucesso. Não vou esquecer de você, que também fez esse pedido para ele. Vamos torcer para que nós consigamos ter isso que a população de Tujuguaba pede lá. Pedi a lombada também na frente meu Deus, esqueci lá do PS lá, e da quadra municipal, que aí vem muita criança, vem gente, e o pessoal está abusando um pouco ali, sabe? Está precisando, né, Leandro, que põe alguma coisa ali. Está tendo um pedido aí também para o CEMEI aí para colocar o nome da professora Terezinha do Carmo Ferreira de Melo, que é lá embaixo, lá no Vivaldini, lá. Quero falar um pouco também sobre trocar as lâmpadas que nós trocamos na cidade ali. Teve muitos comentários, às vezes sem ser necessários, muita coisa, muitas lâmpadas, e eu tenho um resumo aqui, porque eu participei junto da troca, e foram trocadas não, teve 13 lâmpadas com problemas, só 2 queimadas, isso é bom, porque custa R$400 cada lâmpada, e os outros eram umas peças lá que custavam R$30. Então, nós ia trocando e ficando contente, porque diminuiria o custo. Então, não era um número tão expressivo como foi comentado. Tem mais 4 lâmpadas para trocar. Amanhã nós vamos trocar. Eu já combinei com o Alex. É chato falar isso, mas teve muitas críticas, porque até falaram se encher o tanque do meu caminhão de óleo, se estaria cobrando alguma coisa. Nada disso tem custo à prefeitura e pode virar a prefeitura de ponta cabeça e tudo que quiserem fazer. Eu não quis, até o Alex, secretário, comentou, pode vir com o tanque vazio, que eu completo o tanque. Eu falei assim, não quero 1 litro de óleo, e não é porque hoje eu sou vereador e porque tem o prefeito Júnior no comando. Se tivesse o prefeito Rogério e eu não fosse vereador ou fosse, eu estaria fazendo a mesma coisa. E vou continuar fazendo. Amanhã nós vamos trocar mais um pouco. A praça de Tujuguaba lá também está no escuro. Vamos trocar lá também as lâmpadas lá que precisa ser trocada. E, com certeza, vai ter os comentários também. Mas eu não estou preocupado com isso. Na minha campanha, se muitos lembrarem, eu fiz a campanha voltada em cima pelo celular, que, quando eu fui recebido nessa cidade em 1968, com 6 anos de idade, vou fazer 63 anos agora, dia 4 de junho, nós instalamos no dia 28. E foi bem sucedido a minha família, muito pobre, numa terra na área rural muito ruim, mas nós conseguimos se instalar e conseguir alguma coisa em cima de trabalho de quase 60 anos. E eu falei que eu amava a cidade de Conchal, a população, então o gesto de eu pôr um caminhão ou pôr mais coisa aí para ajudar na prefeitura, retribuir a minha palavra que eu disse, que eu ia fazer algo pela cidade que me acolheu. Deixar bem claros aí para o senhor jornalista Adolfo, para a Juliana, que pega muito aí no pé da gente,
não tem problema, ela faz o trabalho dela, o Adolfo faz o dele. Então, eu venho a esclarecer essas coisas e deixar bem claro que, mas é a Condersul que tinha que fazer isso, mas ia cobrar tanto. É porque era um mês de salário do caminhão, não é um dia, uma troca simples, troca de lâmpada. Aí foi cotado com outras pessoas da cidade e pediram R$400 por lâmpada. Então, 13 lâmpadas que eu troquei ali dava R$5.200. É maior do que o salário que nós ganhamos, vocês concordam comigo? Então, eu fiz uma doação de livre e espontânea vontade e gostaria que pessoas respeitassem. E não só eu, se qualquer vereador puder fazer algo, que nem faz o Luiz, aí falou do autismo, parabenizo você, Luiz, o Iago, todos aí. Estou junto na causa também, entendeu ou não? E nós estamos há 4 meses, né, os vereadores, o prefeito, que a população pudesse compreender que nem tudo se resolve na mesma hora. Em pouco tempo de trabalho, nós precisamos de um espaço um pouquinho maior para ir mostrando o trabalho. E a Câmara aqui está unida. Ninguém está aqui para fazer graça com nenhum, ou nem para ser melhor ou para ser pior. Eu quero que todos os meus companheiros se sintam à vontade comigo e eu com todos, independente do que aconteceu na eleição. A eleição tem que ter uma disputa, como tal e o Vandinho disputando o futebol, vai ter um vencedor no final e vai ter um perdedor. A disputa de eleições é a mesma. E o povo precisa compreender isso, parar de ficar criticando muito porque é isso, porque é aquilo, e deixar as pessoas trabalharem. Quero fazer um comentário sobre que todos nós estamos sofrendo a pressão daquele lixo que estão jogando na beira da estrada, gente. A prefeitura já fez o papel mais do que uma vez de limpar aquilo lá. Os vereadores cobrou e foram atendidos. E eu já cheguei a falar para o prefeito, vai ter que montar uma equipe só para catar o lixo daquele povo. E quando se fala de montar essa equipe, nós vamos ter custo. Vamos ter custo. Aí fica falando bobrinha, perdão da palavra. Então, quem quiser achar ruim comigo, acha. Será que não está na hora do povo ver esse povo que joga lixo? Veja bem, para não distorcer as minhas palavras, senão a colega Juliana vai começar a distorcer as minhas palavras e vai falar que eu falei para a população inteira. E eu não estou falando para a população inteira. Eu estou falando para a população que joga lixo. E se ir lá e catar o lixo, a minha vontade de ir lá capar a carregadeira e catar o lixo do cara e jogar dentro do quintal dele, para ver se ele acha que está certo. Se vir um empresário aqui, que se Deus quiser ainda vai vir, e se nós catar o empresário e levar lá para conhecer a cidade, e passar lá e ver todo o lixo jogado na rua, vocês acham que o empresário vai falar, nossa, que cidade suja? Que falta de consideração? Está na hora da população colaborar. O comentário da Câmara está lá, eu estive no gabinete do prefeito hoje, vai ter Câmara, e eu falei para ele, estou falando aqui, vão quebrar a Câmara, vão danificar isso aí, tem custo. E depois vem aí falar que a prefeitura é isso, que o prefeito é isso, que os vereadores é isso. Então, precisa ter uma conscientização da população também. Fazer o favor de colaborar, fazer o favor de criar vergonha, porque é muito feio. Ser pobre não é feio, mas ser porco sujo é feio, sabe? Pobre e rico não tem diferença, mas ser limpo, cuidar das coisas, preservar das coisas, faz parte do dia da gente. Eu retribuo no meu sucesso da minha vida, que eu fui um menino pobre, que eu não sei nem andar de bicicleta, andei no chão, comi o pão que o diabo amassou, eu e minha família, e hoje eu escuto alguns ataques que eu estou rico. Eu não estou rico, eu estou milionário, sabe de quê? Com esse corpão gordo aqui, ó, de saúde, de disposição, de trabalhar. Essa é a minha riqueza.
o meu orgulho, e vou continuar trabalhando, vou continuar contribuindo com o meu município, como todos querem fazer aqui. Eu tenho 63 anos, o Iago serve para ser quase um neto meu, uma pessoa jovem que vai ter futuro, futuramente nessa casa, como todos aqui têm. Pode ser até um prefeito, filho deles, ou de qualquer um de nós, neto nosso. Vamos construir, não vamos ficar brigando muito por partidos políticos. Hoje, quem ganhou, ganhou, tem que administrar, tocar. Nós não vamos defender quem está fazendo coisa errada, vamos fazer o que é certo, procurar. A Câmara inteira está decidida a fazer isso aqui. Eu penso que é esse o conceito. Tá? Então, gente, eu quero deixar a minha fala. Quem quiser, hoje também, o Zezinho vai soltar uma matéria, porque ele quis, eu não queria. Nós estamos construindo uma ponte lá na estrada que entre Córrego do Meio, que vai favorecer lá o bairro Terra Queimada, Pirapaurim, Água Branca. É uma ponte que estreita, que estava cheia de problema. Ela estava para passar, mas correndo risco. Então, estamos fazendo uma ponte. O mais importante, uma ponte sem custo para a prefeitura. Amanhã vão me criticar aqui. Pode criticar, isso aí não vai me ofender, não. Não tem problema nenhum. E não estou fazendo isso para ganhar voto e nem para desmerecer cada um de cada vereador. O trabalho que o Leandro tem feito aí, ó, porque favorece ele com as lojas dele, o trabalho dele de correr com a motinha dele, fazer, e depois eu ouvi tantas ofensas para ele, tantas intrigas para o Leandro. Para que fazer isso aí? O homem está dando o máximo dele. Ele está mostrando o trabalho dele. Só que porque ele está lá fazendo bastante pedido e não são atendidos todos naquele momento, naquela hora. Por exemplo, voltar nas lâmpadas. O prefeito falou assim para mim, ó, se eu for fazer uma licitação aí, vai demorar tempos. Vocês sabem disso. Se a população não sabe, passa a saber agora, a partir daqui para frente, procura saber as coisas. Uma licitação demora. Por isso que eu me prontifiquei por o caminhão lá para o prefeito lá. Meus caminhões estão parados e eu não vou ficar nem mais pobre, nem mais rico. Eu me sinto orgulhoso de poder participar, que eu vim ao mundo para servir, não para ser servido. Eu vim ao mundo para dar exemplo. E continuar progredindo na minha vida, que tem gente que fala assim para mim, um empregado novo que ele falou assim para mim, mas o senhor é de lá do Martinho Prado, mas o senhor falaram para mim na vida que o senhor não precisa trabalhar. Ele estava guiando esse caminhão que eu vim ali e eu do lado. Eu falei, por que o senhor trabalha tanto assim? É simples a minha resposta, para dar emprego para você. Acabou o assunto naquele momento. Se eu fosse escutar você estaria desempregado. E tem mais, eu pago salário digno. Tenho poucos funcionários, são 20 e poucos funcionários, com salários bons, honestos. Trabalha bem, ganha bem. Trabalha mal, ganha mal. Esse é o lema meu. Tá? Vou falar mais um assunto que eu tive na garagem vendo ali, que é importante todo nós aqui refletir. Vou falar com o prefeito sobre isso. Pneu. Coisas bobas lá. Pneu, mas pneu precisa rodar da Patrol. Está tudo lá arrebentado, estourado. Falei assim, mas por que está assim? Ó, tem 1 mês de uso. 1 mês de uso. Pode cada um de vocês lá verem. É a tarde da licitação. Sabe a tarde da licitação? Faz 3 licitações lá, a mais barata. Aí compra aquilo lá que não durou 30 dias. Quanto que vai custar? Toda hora pondo pneu? Tem que ter a licitação, concordo, mas deu o direito de comprar. Tem uma máquina parada lá dentro da garagem que eu vi hoje, e ela só eu tenho esse tipo de trator, se você não põe o óleo original lá, não vai resolver o problema. Aí ele falou assim para mim, não pode comprar o óleo original, porque ele é mais caro. E a máquina está parada desde dezembro. Então, como é que fica? Na escola do Juguaba fizeram a escola nova, não é louça de giz mais, por causa do espanador, poeira, tal, escola moderna, para as canetas. Eu estive lá dentro outro dia, Leandro, na semana passada, falando com as meninas, e me falou assim, eu tenho uma que não vem se encher as canetas. Mas por quê? Porque a caneta é ruim. Porque faz de novo a licitação e compra o mais barato.
O meu pai vai fazer 90 anos, dia 15 agora. Um homem semi-analfabeto, mas não abandonou seus filhos, fez de mim, já teve o meu irmão nessa casa, que foi vereador, e se tivesse sabido tocar mais a vida para frente, às vezes teria virado prefeito nessa cidade. Isso eu sou capaz de falar, que eu já falei para ele, porque ele não soube lidar com a situação. E eu hoje estou aqui na casa também como vereador. O meu pai ensinou eu assim, o barato sai caro. E como é que nós vamos mudar isso aqui dentro de uma prefeitura? Que eu estou vendo bastante segmento. É tudo comprando barato e não funcionando. E aí sobra para nós também, porque nós também somos cobrados. Então, é uma coisa que precisa pensar, e não sei como é que vai resolver isso aí. Eu não sei como é que vai resolver. Eu vi lá, falei, isso aqui não vai funcionar, não tem como funcionar. Enfim, gente, desculpa eu estar falando tanto assim, dessa forma, mas é o meu modo de pensar, não o meu modo de pensar, é o meu modo de ver. Eu cresci numa empresa agrícola que é difícil ser empresário agrícola, porque depende do sol e da chuva e elas não andam colaborando muito bem com nós. O clima vem nos castigando, é difícil isso aí, eu entendo muito bem essas partes de coisa que tem que... Então, as dificuldades que a gente vê lá, que os encarregados da prefeitura são cobrados, e não tem a ferramenta para trabalhar devido até à licitação. No seu pedido aí da Liseu, você já falou 2 vezes aqui nessa casa, da estrada do cemitério velho, tá? Por que não mexeu até lá? Agora, vai mexer. Porque está sendo cobrado da empresa que arrendou que faz parte de cima inteira, que vocês sabem onde é lá, e ele entrou em contato comigo, lá do Sul, para que arrumasse uma máquina. Agora vai chegar no ponto, para fazer as curvas de nível, que eles jogam água na estrada. Certo? Então, não é que o Neto não está fazendo o trabalho, que tem muita hora que você cita aqui. O Neto está... Eu estou incentivando o Neto, e até o próprio prefeito, que tem que aplicar as leis e doa quem doer. Não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Vai falar com um jeitinho lá, o cara não resolve os problemas. Então, caneta. E eu sou um dos maiores produtores rurais da região aqui, estou em 5 municípios, e eu não tenho reclamação de nenhum prefeito, muito pelo contrário, porque eu faço as coisas nos municípios. Eu compreendo as coisas, e sei o que é certo e o que é errado. Estou tendo muitas dificuldades, aí vou contratar vou pagar do meu bolso um engenheiro com satélitezinho para procurar um ponto lá que um cidadão marcou o georreferencial 1 metro para dentro da estrada municipal. Então, eu vou arrumar um cara por minha conta, não vou falar que tem que ser conta da prefeitura, porque aí tem que licitação, blá, 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 e blu, blu, blu. Eu vou resolver o problema e vou corrigir o ponto. Isso aí. Então, eu falei para a prefeitura, para o Neto também, vocês param de passar a mão na cabeça dos outros, e se o Clodoaldo um dia estiver errado, pode mortar o Clodoaldo. E eu vou ser um exemplo de não estar errado. Como eu fui acusado lá pela Juliana Galdino, o primeiro ataque que ela fez em mim, horrorosamente, sem saber das coisas, e ver o benefício que fez lá aquilo que ela me chamou de jogador de entulho. E eu não sou jogador de entulho e nem Sugismundo, sabe? A minha mãe e meu pai sempre nos ensinou. Essa palavra que eu falei aí, ser rico ou pobre não é defeito. Defeito é ser sujo, que tem rico sujo também. Porco, com perdão da palavra. Então, eu venho cobrar da população de Conchal, e sem se preocupar se vão votar em mim ou não daqui 4 anos. Sabe? Sem se preocupar com isso. Porque, para ganhar um salário de 4.900, trocando 13 lâmpadas, eu ganho 5.200. Eu tenho 4 caminhão guincho. Se vocês pegar conta, eu pegar araras, mirim para trocar lâmpada, eu não preciso estar aqui na tribuna agora falando. Certo? E nem eles. Como chamaram nós de vagabundos,
filhos da puta que estavam aqui no meu celular. Certo? Quando nós fizemos aquela votação, que ela entrou aqui nessa casa aqui às 6h30, e nós não lemos. Eu venho falar de novo nessa casa isso aqui. Certo? Fomos, na realidade, quem pediu desculpa foram eles aqui na mesa, não eram essas pessoas que tinham que pedir desculpa. Eu não quero falar quem era, mas eu sei que é a pessoa que tem que pedir desculpa. E nós 11 aqui, ninguém votou interessado em aumento de salário. Só que nós assumimos a culpa, porque nós não lemos o projeto. Então, nós não lemos o projeto, nós não adianta fugir da realidade. Nós não fugimos da realidade. Assumimos, falou, teve muita discussão ali, eu com a Juliana Galdini, e pedi para que parasse de falar nisso, porque não teve aumento de salário. E deixa para nós trabalhar. Então, vocês desculpem a minha franqueza, eu tenho falado pouco aqui na tribuna, e já que eu vim falar, então já fiz o meu comentário. Obrigado, aí, presidente. O senhor continue firme na sua posição. Eu aposto todas as minhas fichas no seu trabalho e no trabalho de todos os colegas aqui. Endosso o Eliseu também aqui sobre a segurança, nós precisamos trabalhar um pouco nisso também, e cobrar do prefeito. Muito obrigado a todos.